Por que os animais domésticos acabam adquirindo as mesmas doenças que nós, seres humanos, e o mesmo não acontece com aqueles animais que vivem restritos na natureza? Essa é uma pergunta que eu ouço com muita frequência. E muitas pessoas se perguntam se isso acontece pelo fato dos animais domésticos tenderem a viver mais que os animais que estão na natureza. Só que, se nós formos parar para pensar, muitos dos animais domésticos adoecem ainda numa idade muito precoce. Às vezes, nós vemos animais de poucos meses de vida desenvolvendo problemas tipicamente dos seres humanos, como alguns tipos de câncer, doenças hormonais, doenças crônicas degenerativas. Então, a questão do tempo de vida não é uma explicação mais plausível para este fato. E, de fato, se nós formos olhar aqueles animais que realmente não têm nenhum contato com o ser humano, eles não apresentam as doenças que nós desenvolvemos. E por que isso acontece? Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que os animais domésticos, os nossos bichinhos de estimação, eles estão inseridos no nosso sistema familiar. E uma vez que eles estão inseridos no nosso sistema familiar, formando o que nós chamamos de família multiespécie, eles estão inseridos no nosso campo morfogenético. E o que é este campo morfogenético? É um campo onde estão contidas todas as informações do nosso sistema familiar. Neste campo morfogenético estão contidos os padrões emocionais, os padrões comportamentais, os tipos de crenças que nós aprendemos e vão passando de geração a geração, e o padrão de vida que nós aprendemos a desenvolver com os nossos ancestrais. Percebam que se nós formos olhar os hábitos de comportamento, o perfil de vida, eles são muito semelhantes desde as gerações mais anteriores até as gerações mais atuais. Isso acontece porque todas as informações daquele sistema familiar, elas estão contidas nesse campo morfogenético. E por assimilação, nós vamos aprendendo e repetindo esses padrões. E isso já foi comprovado que o mesmo acontece com os animais. Então já foram feitos vários experimentos com animais de laboratório, como ratos, coelhos, macacos. E quando eles entram em um determinado sistema que já tem padrões pré-estabelecidos, eles acabam assimilando esses padrões comportamentais. Bom, então, uma vez que os nossos pets, eles estão inseridos no nosso campo morfogenético, eles acabam assimilando os nossos padrões emocionais e comportamentais que vão passando de geração em geração. É por isso que às vezes acontece de várias pessoas da mesma família desenvolverem a mesma doença e os animais daquela família também desenvolverem a mesma doença. Porque uma vez que nós assimilamos aqueles padrões emocionais, comportamentais, essas emoções, esses padrões de pensamentos, esses padrões de emoções e sentimentos, eles geram energia. Nós produzimos energia o tempo inteiro através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E os nossos animais, por estarem inseridos neste campo morfogenético, eles vão absorvendo essas energias que nós estamos emanando o tempo todo através das nossas formas pensamento e das nossas formas sentimento. Além disso,
eles vão aprendendo a desenvolver hábitos de vida semelhante aos nossos. Então percebam que numa casa em que as pessoas são muito ansiosas, a tendência é que os animais também sejam animais mais ansiosos. Uma casa em que as pessoas são mais calmas, mais silenciosas, a tendência é que os animais também aprendam a desenvolver esse hábito do silêncio, da quietude, né? Porque uma vez que eles estão no nosso campo morfogenético, eles vão assimilando esse padrão comportamental com a gente. E junto com isso, eles vão absorvendo as energias que nós produzimos e também as energias que eles acabam produzindo devido aos padrões emocionais comportamentais que eles estão absorvendo, que eles estão aprendendo com a gente. Então, se nós estamos inseridos num sistema familiar em que o medo é um sentimento muito predominante, é um sentimento muito frequente, nós acabamos o quê? Aprendendo a sentir medo com frequência. Consequentemente, aqueles animais que fazem parte do nosso convívio, eles também vão aprendendo a sentir medo com muito mais intensidade. Este medo, e isso poderia servir para raiva ou para qualquer outro sentimento negativo, este medo, ele gera um padrão vibracional, e é um padrão vibracional muito baixo. Consequentemente, esse padrão vibracional muito baixo, ele atrapalha, ele impede que ocorra a captação adequada da energia universal, o prana, ou ki, dependendo da cultura que nós estivermos seguindo. Então, nós precisamos absorver o prana, a energia universal, para que as nossas células físicas e energéticas funcionem adequadamente. Só que para que a gente absorva o prana numa quantidade ideal, nós precisamos ter uma vibração energética também ideal. Porque baixas vibrações são incompatíveis com uma energia tão pura e tão elevada quanto o prana, a energia divina universal. Então, se nós estamos vibrando predominantemente energias mais baixas, devido a sentimentos negativos como o medo, como a raiva, como a tristeza, como a vergonha, a captação de prana, ela acaba sendo prejudicada. E como os animais, eles estão produzindo energias semelhantes às nossas, também captando as nossas energias, eles acabam o quê? Também tendo um comprometimento na absorção da energia divina universal. Consequentemente, as células deles também não irão funcionar de uma maneira perfeita. Porque se nós captássemos a energia universal em abundância, em perfeição, nós nem sequer iríamos morrer. O nosso corpo jamais iria adoecer, porque o prana, ele supre todas as necessidades de todos os nossos corpos. E o mesmo acontece com os animais de estimação. Então, uma vez que esses bichinhos, os nossos pets, eles estão muito próximos de nós, eles vão o quê? Produzindo as mesmas energias que nós e também assimilando. E com isso, eles vão tendo os mesmos padrões de absorção de prana que a gente. No caso do medo, que eu citei como exemplo, o principal órgão e o principal chakra que são comprometidos pela baixa absorção de prana é o chakra básico. E os principais órgãos são os nossos rins. Então, aquela pessoa que vibra muito no medo, medo da morte, medo da falta, medo da escassez, medo da perda, medo da doença, medo da traição,
essa pessoa ela vai ter um comprometimento da absorção da energia vital pelos seus rins. E se ela tiver animais de estimação, o mesmo vai acontecer com esses bichinhos, que podem acabar o quê? Tendo problemas renais. Alguns podem desenvolver problemas renais mais tardiamente, quando já são mais velhos, e outros podem desenvolver problemas renais ainda numa idade muito tenra. Eu já vi animais que nasceram com problemas renais graves ou que desenvolveram algum tipo de nefropatia ainda nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a energia do medo é muito forte naquele sistema familiar, tá? Então, basicamente, uma vez que os nossos bichinhos estão inseridos neste campo, eles vão assimilando os mesmos padrões energéticos que nós. E através das doenças deles, nós podemos compreender qual é o padrão vibratório que está predominante no nosso sistema familiar. Agora, aqueles animais que são restritos à natureza, que não têm contato próximo com o ser humano, eles não absorvem essas energias. E tampouco eles aprendem esses padrões emocionais comportamentais que nós aprendemos nos nossos sistemas familiares. Eles vivem muito mais movidos pelos instintos e acabam falecendo por causas naturais ou pela competição na lei da selva, né? Mas você não vai ver um animal da selva desenvolvendo diabetes, desenvolvendo câncer, tá? Se for um animal de zoológico, isso pode acontecer, porque os animais dos zoológicos estão inseridos num campo morfogenético em que existem seres humanos. E neste campo morfogenético existem todo tipo de sentimentos produzidos pelas pessoas. Então, basicamente, quanto mais próximos de nós estão os nossos animaizinhos de estimação, mais eles assimilam os nossos padrões emocionais comportamentais e mais eles assimilam as nossas energias. E vários estudos científicos já estão comprovando isso. Eu já vi alguns estudos provando que o nosso ritmo cardíaco interfere no ritmo cardíaco dos nossos pets. Um outro estudo comprovou que os cães que têm tutores muito estressados, esses cães têm níveis mais elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então, todos esses fatores vão contribuindo para a ocorrência dessas doenças nos animais, que muitas vezes são as mesmas doenças que nós adquirimos. Então, durante toda a minha vida atendendo animais no hospital veterinário e humanos na terapia holística sistêmica, eu já vi muitos casos de doenças que vêm passando há várias gerações e que os animais daquela família desenvolvem exatamente a mesma doença. E como que faz para mudar isso? Para mudar este padrão de repetição de doenças? Porque não existem doenças genéticas, na verdade. O que existem são padrões comportamentais e emocionais herdados. Esses padrões é que determinam as doenças. Se nós conseguirmos mudar os padrões que levam à ocorrência da doença, nós também conseguimos encerrar o ciclo de repetição daquela doença, tanto para nós quanto para os nossos animaizinhos de estimação. Então, se você está percebendo, né, essa repetição de doenças no seu sistema familiar e que vem acometendo pessoas e animais, é preciso olhar para isso com carinho. É preciso compreender os recados que cada doença está nos dando e fazer um trabalho interno profundo para transcender as suas crenças, para transcender os seus padrões emocionais, comportamentais, sair daquele círculo vicioso de sentimentos e emoções negativas que não apenas causam doenças,
mas que também afetam toda a nossa vida. Porque tudo que nós vibramos, nós atraímos. Então, se a gente está vibrando na raiva, nós vamos atrair mais situações para ter raiva. Se nós estamos vibrando no medo da traição, nós vamos atrair mais pessoas para nos trair, para reforçar este medo em nós. E assim nós vamos vivendo num círculo vicioso e doentio que causa problemas de relacionamento, problemas financeiros, estados depressivos, ansiosos, doenças psicossomáticas e também doenças físicas, tá? Então, o grande conselho que fica aqui é: quais são os padrões que se repetem no seu sistema familiar? Quais são as doenças que você vê se repetindo geração a geração? Ali existe algo para ser visto. Ali existe algo para ser transcendido. Porque muitas vezes isso não começou com a gente, mas pode terminar em nós. E uma vez que nós conseguimos transcender esses padrões, nós beneficiamos não apenas a nós mesmos, mas a todo o nosso sistema familiar multiespécie. Ou seja, os nossos animais também são beneficiados pela nossa transformação interna, tá? Então, é preciso fazer essa reforma íntima para que todos se beneficiem, tá bom? Espero que isso tenha trazido luz à consciência de vocês, que vocês tenham compreendido, né, o porquê que os nossos animais acabam adoecendo junto com a gente. E é claro que essas informações, elas não têm em nenhum momento o objetivo de substituir o tratamento médico, nem nosso, nem dos animais. Porque uma vez que já atingiu o físico, é imprescindível que seja feito o tratamento médico. Mas junto com isso, é importante que haja uma transformação interna, porque só assim a cura verdadeira pode acontecer. Tá bem? Se isso fez sentido para você, eu peço que vocês curtam este vídeo, porque isso ajuda para que essa informação seja levada a mais pessoas. Peço que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que amam os seus pets, que não querem mais ver os seus bichinhos adoecendo. Comentem, tragam as suas dúvidas, que eu vou ficar muito feliz em saber as opiniões e as dúvidas de vocês. A minha profunda gratidão a todos que me acompanham. Recebam o meu abraço apertado e fraterno.